Olá! Este episódio de podcast é um dos vencedores do primeiro concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça. Experiências subnacionais, nacionais e internacionais, realizada em 2021. O episódio de hoje, Caminhos para a Paridade, as eleições da Convenção Constituinte Chilena. Discute o cenário e o resultado das eleições da nova Constituinte chilena e conta sobre o papel das mulheres para mudar a política no Chile, com o lema Sem Mulher, Não Há Constituinte. Na apresentação, Gabriela Paula, Clara e Ana Beatriz. No Chile, 78% dos votantes aprovaram a reforma constitucional no plebiscito do último domingo. E o presidente, hoje, oficializou o adiamento das eleições que vão escolher os deputados que vão elaborar a nova Constituição do país. Chile se prepara para escolher uma Assembleia Constituinte neste fim de semana. Vai colocar um ponto final nas regras escritas durante a ditadura. Neste domingo, no Chile, candidatos independentes conquistaram mais de um terço das cadeiras na eleição para a Assembleia, que vai redigir uma nova Constituição. Uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política muda a política. A famosa frase da ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, aponta para a importância de mais mulheres ocupando os espaços de poder e levanta a questão: o que acontece quando elegemos mulheres? Nos últimos anos, o movimento de mulheres chilenas vivenciou tanto avanços quanto retrocessos de direitos, mas recentemente foi capaz de realizar algo nunca antes visto: a primeira Constituição, na história, com paridade entre mulheres e homens. Aqui, neste podcast, iremos discutir um pouco acerca do cenário e os resultados das eleições para a nova Constituinte chilena e, claro, contar um pouco sobre as mulheres eleitas para transformar a política do Chile. Com o lema Sem Mulher, Não Há Constituição, as chilenas conseguiram garantir a formação mais plural do mundo para uma Constituição. Mas como elas conseguiram esse feito histórico? O que esperar dessa Constituição? O que é paridade de gênero? Por que uma nova Constituição? O meu nome é Gabriela Paula e junto com a Clara Oiê! E a Ana Beatriz, olá! Iremos tentar responder todas essas questões sobre o processo eleitoral chileno e com isso, quem sabe, aprender um caminho possível para as eleições de mulheres no Brasil com as conquistas das nossas vizinhas latinas. Nossa linha do tempo se inicia em 1980. Elaborada durante a ditadura de Augusto Pinochet, a Constituição chilena tinha uma influência fortemente neoliberal, e a palavra democracia só aparecia uma vez no texto. Os direitos humanos foram incorporados apenas a partir de tratados internacionais. No geral, a Constituição de Pinochet dificultava a renovação e a pluralidade política. Não identificava direitos específicos para mulheres, se alinhava aos processos de privatização em todas as esferas, como da educação, da saúde e até mesmo da água. A Constituição passou por diversas reformas ao longo do tempo, mas ainda assim o documento escrito por um ditador esteve vigente por 30 anos, mesmo sendo ilegítimo, mesmo Chile tendo mudado para uma democracia. Então era preciso mais que vontade política, era preciso também coragem, habilidade e oportunidade para construir um novo texto e corrigir as injustiças criadas por ele até então. Agora, pule para quase 40 anos depois. Em 2019, as manifestações contra o regime do país tomaram as ruas chilenas e os noticiários internacionais, lideradas por movimentos sociais, especialmente o estudantil e o de mulheres. Por conta de uma onda feminista que ocorria desde 2017 no país, os protestos tomaram fôlego, apresentando um grande protagonismo feminista. As manifestações foram desencadeadas após o aumento do valor do transporte coletivo. Pera, conheço essa história. Não, calma. O destino aqui foi outro. As manifestações culminaram em pedidos para uma nova Constituição, resultado de um forte movimento social que a reivindicava há pelo menos 2 décadas. Mesmo durante a pandemia, protestos foram realizados e a violência também ganhou seu palco. Foram registradas 442 denúncias de tortura e maus-tratos pelas forças de segurança do país.
e entre eles, 74 correspondiam a casos de estupro. Além disso, registrou-se que mais de 200 pessoas perderam a visão. Seguindo a nossa linha do tempo, em outubro de 2020, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, realizou um plebiscito para decidir sobre a abertura de um novo processo constituinte. Como resultado, mais de 78% dos cidadãos e cidadãs votaram a favor de uma nova Constituição. Além disso, quase 79% votaram para que a nova Constituição fosse elaborada por uma convenção constitucional, ao invés de uma mista entre eleitos e parlamentares. Esse número já dava uma pista do que viria a seguir, mas ainda assim, o resultado das eleições para a Constituinte surpreendeu. As regras do jogo eram as seguintes: a Assembleia Constituinte foi dividida em 28 distritos. No total, concorreram 1.373 candidatos, sendo 649 mulheres e 629 homens. Entre eles, havia aqueles já ligados a partidos políticos, mas também foi aceito um grande número de candidaturas independentes. A votação foi organizada a partir do método de Hont, no qual os partidos e movimentos se organizam em listas e os assentos são distribuídos primeiramente para a lista com maior votação e só depois entre os candidatos mais votados daquela lista. As listas foram formadas tanto por partidos aliados, que resolveram unir forças, como a Vamos por Chile, que reuniu os partidos que apoiam a atual gestão, quanto por movimentos independentes. Um exemplo é a Lista do Povo, que surgiu a partir das manifestações de 2019 e é organizada por candidatos independentes. O Serviço Eleitoral do Chile estabeleceu paridade de entrada, obrigando as coligações partidárias a formarem suas listas de candidaturas indicando um nome feminino seguido de um nome masculino, o que ficou conhecido como o mecanismo Zebra. Além disso, para de fato garantir mulheres não apenas como candidatas, mas também como eleitas, nos distritos com números pares de assentos, a igualdade de representação entre mulheres e homens era obrigatória, enquanto nos distritos com números ímpares, a diferença entre os gêneros não poderia passar de um candidato ou uma candidata eleita. Em virtude do agravamento da pandemia no Chile, as eleições ocorreram nos dias 15 e 16 de maio, um pouco depois do que estava previsto no cronograma. Por conta do tamanho das manifestações, esperavam-se também um alto índice de adesão ao voto, que lá não é obrigatório. E isso também não rolou. O índice de comparecimento às urnas foi de 43%, menor do que o do plebiscito em outubro, que foi de 51%. Apesar da possibilidade de se eleger independente, esperava-se que as candidatas e candidatos dos partidos, tendo maior apoio e infraestrutura institucional, conseguissem mais votos. Isso também não aconteceu. Os candidatos independentes levaram 48 cadeiras, superando os partidos tradicionais. Lembra da Vamos por Chile? A lista formada pelos partidos de direita que falamos sobre? Então, eles obtiveram apenas 37 cadeiras, e não alcançaram o mínimo de 2/3 para exercer o poder de veto. Candidatos independentes, das listas de centro-esquerda, de esquerda e os povos originários, somaram 75% dos votos. Entre os independentes, a Lista do Povo, criada durante as manifestações de 2019, obteve maior número de vagas entre os independentes, 26. Por fim, a Constituinte será composta por 78 homens e 77 mulheres. Agora que a gente já entendeu o panorama e as ações eleitorais adotadas, vamos entender um pouco o que é paridade de gênero e o porquê a conquista dela no Chile foi tão importante. A paridade de gênero, nesse contexto, corresponde à igualdade de representação política entre homens e mulheres. Com o nosso índice de 15% de representação no Congresso brasileiro, imaginar um poder igualitário parece ser um sonho distante, ou algo do hemisfério norte, mas não é não. Na América Latina, 10 países já estabeleceram cotas e mecanismos institucionais para o alcance dessa paridade. Países como Equador, México, Bolívia, Costa Rica e Nicarágua já garantiram ou se aproximaram muito de uma paridade de gênero no legislativo. De acordo com o relatório publicado em 2020 pela Atenea, uma iniciativa para a aceleração da participação política das mulheres na América Latina e Caribe, em parceria com a ONU Mulheres e a PNUD Brasil, as recomendações para o caminho da paridade de gênero incluem os seguintes pontos: compromissos nacionais com a igualdade na Constituição e um marco legal, o exercício do direito ao sufrágio e também realização de mudanças na lei eleitoral, como adoção de listas fechadas e reserva de cadeiras, além de estabelecer sanções no caso de descumprimento das leis de reserva de candidaturas e financiamento às mulheres. Inclui também cláusula que preveja a igualdade racial, além de mecanismos que facilitem o acompanhamento da prestação de contas eleitorais, de denúncias
bem como possibilitem comunicar e ampliar o debate para a população. Caminhando nesse mesmo sentido, o movimento de mulheres chilenas, a partir das manifestações e pressões políticas que contaram com redes de mulheres ativistas, políticas, acadêmicas e jornalistas, abriram o debate da igualdade na representação e a demandaram. A importância das reservas de vagas era garantir a presença feminina, já que muitas vezes as candidaturas de mulheres recebem menos apoio, menos financiamento e menor divulgação. Por isso, tornam-se menos competitivas, sem chances reais de ganhar uma eleição, além de enfrentarem situações de machismo e violência. Mesmo se tratando de uma eleição atípica, as mulheres mostraram sua força, seu poder e competitividade, tendo sido mais votadas do que os homens para a Constituinte chilena. Sem os ajustes de paridade, a distribuição seria de 71 homens e 84 mulheres. O que explicaria isso? Em entrevista à BBC, Marcela Rios, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Chile e pesquisadora nos temas feminismo, cotas eleitorais e políticas de igualdade de gênero, afirmou que a existência de um mecanismo de paridade não somente aumentou a quantidade de mulheres em competição, mas, na verdade, os partidos tiveram que fazer um exercício que nunca antes haviam feito, se esforçarem para encontrar mulheres com possibilidades reais de ganharem. Então anota aí que a primeira lição está posta. Com verdadeiras chances de ganhar, as candidaturas de mulheres podem ser tão competitivas quanto os homens, às vezes até mais, como o que houve no Chile. Assim, após as eleições e respeitando as regras de paridade, 11 mulheres cederam seus assentos por conta do mecanismo de paridade. Entre elas, 4 são mulheres indígenas. É válido pensar que a categoria mulher, como se fosse uma coisa única e universal, é um erro, né? A categoria gênero cruza com outras categorias, como raça, classe, sexualidade. Pensando nisso, das 155 vagas para a Constituinte chilena, 17 foram reservadas para os povos originários. A dificuldade da população indígena chilena não se resumiu nos desafios da campanha eleitoral, mas também foi enfrentada pelos próprios eleitores. Segundo Isabel Caiu, para o site BioBioChile, foram frequentes os casos de cidadãs e cidadãos que, mesmo possuindo certificados de qualidade indígena, não estavam nos cadernos eleitorais como pertencentes à categoria e, assim, perdiam o direito legítimo de participação. Para mais, a própria burocracia impediu o exercício ao voto para os povos originários. O processo pedia por uma senha única para todas as etapas, mas como os territórios das comunidades indígenas muitas vezes não tinham acesso à internet e não havia sinal telefônico disponível, muitas pessoas ficaram de fora. A etnia Mapuche conta com 1,7 milhão de pessoas no país, e eles serão um grupo de 7 representantes na Constituinte. Eleita para a Constituinte, Elisa Lonconte Leo, em uma entrevista para o Universo UOL, declara que a eleição de mulheres indígenas é especialmente importante, por articular a questão de gênero com a questão de proteção ambiental. Ela afirma, abre aspas, em nós mulheres está guardada a força feminina da natureza. Não somos um pedaço da costela do homem. Para nós, foram os poderes femininos que permitiram a criação do universo. Fecha aspas. Talvez uma das eleitas que mais cumpra a ideia de uma Constituição construída e assinada pelos cidadãos e cidadãs do dia a dia, a população comum, a população trabalhadora, seja a Tia Pikachu. A Tia Pikachu foi uma importante liderança nos protestos e foi eleita para a Constituinte. Ela se chama Giovanna Grandon, mas é chamada de Tia Pikachu por ter se fantasiado do personagem durante as marchas. Pikachu? Como ela sempre estava por lá e dançava, gritava, acabou se tornando um meme e o apelido pegou. Ela converteu essa fama inesperada nas redes sociais em protestos, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Mas ela não é só um meme, ela é uma mulher de periferia que trabalha com transporte escolar e há mais de 15 anos trabalha com assistência social. Agora, além de trabalhadora, meme e liderança, ela também faz parte da Constituinte. A Cristina Dourador também é um nome interessante. Ela é uma pesquisadora bióloga que também foi eleita e pretende interseccionar sua formação científica com seus interesses políticos. Sua grande bandeira é a defesa do meio ambiente, e a campanha dela enfatizou muito o fato dela ser cientista. Já Bessie Galhardo é mãe, feminista, estudante de direito, ficou conhecida durante os protestos e também é bissexual, fazendo parte das 8 pessoas LGBTQIA+, eleitas para a Constituinte. De acordo com o jornal chileno La Terceira, cerca de 74% dos eleitos e eleitas concordam com a inclusão das seguintes medidas na Constituição. Inclusão da igualdade efetiva entre homens e mulheres, como dever do Estado. Regra de não discriminação arbitrária. Inclusão jurídica da igualdade salarial entre homens e mulheres.
Além disso, segundo a pesquisa do Observatório para a Nueva Constituição, 49 das 77 candidatas eleitas são independentes e 40 são postos novos, ou seja, não têm experiência na política ou no setor público. E agora, o que esperar de uma Constituição construída a partir de mecanismos de paridade? Pelas bandeiras e perfis analisados, podemos esperar uma Constituição pautada nos direitos humanos, garantia dos direitos das mulheres e dos grupos LGBTQI+, o reconhecimento dos povos originários e das mulheres indígenas, expansão dos mecanismos de paridade para demais eleições e até mesmo para o Poder Judicial e o Tribunal Constitucional, como também implementação de políticas públicas voltadas ao trabalho doméstico, como o Ingresso Básico Universal, uma proposta para uma renda básica que visa valorizar o trabalho de cuidados e diminuir a desigualdade de gênero na esfera privada. Mas o que vai rolar na Constituição chilena ainda não sabemos. Temos mais dúvidas do que respostas, até porque boa parte das eleitas e dos eleitos não apresentam trajetória na política institucional e nem estão ligados a partidos. E até a própria eleição para a Constituinte foi atípica e surpreendente. Vimos como a pressão da população chilena e a mobilização em rede de mulheres motivou a ação do Estado em garantir uma nova Constituição democrática, com paridade de gênero e representação indígena. O sistema de paridade nas listas de candidaturas e as reservas de cadeiras se mostraram uma experiência muito positiva e nos trazem reflexões sobre seus usos nas eleições para as instâncias legislativas no Brasil. Afinal, a representação de mulheres, de pessoas negras e de indígenas é importante para renovar a política, para que esses grupos possam conquistar seus direitos. Para isso, é necessário o interesse do Estado em promover eleições com instrumentos que permitam diminuir a desigualdade de oportunidades e garantir uma representação mais diversa. Para além das ações públicas dos órgãos governamentais e da própria movimentação da sociedade civil, o movimento feminista chileno nos ensina, sobretudo, mesmo em contexto latino, mesmo em contexto de crise política, econômica e sanitária, é possível sonhar e finalmente fazer acontecer a paridade de gênero nas esferas de poder. E aí, vamos juntos encontrar um caminho para o Brasil? É isso. Muito obrigada aos ouvintes. Esperamos que tenham gostado e se inspirado com essa nossa conversa. Espero que possamos ter contribuído com algumas lições e reflexões nesse intercâmbio de informações com o Chile, para pensar os desafios da subrepresentação aqui no Brasil. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse podcast foi escrito e apresentado por Ana Beatriz, Gabriela Paula e Clara, integrantes do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Universidade Federal do ABC, o Legislativas. Foram utilizados áudios do G1 e Brasil de Fato, e a música Echoes, criada por Art. Esse episódio visa divulgar a experiência inovadora da Constituição chilena, para pensar os desafios de raça e de gênero no Brasil. Este podcast faz parte de uma iniciativa em parceria com a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, Fundação João Pinheiro, Fundação TID Setúbal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também teve apoio da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. O concurso premiou os 10 melhores podcasts e este foi vencedor em 8º lugar. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais e até o nosso próximo episódio.